Bora ver então como que eu fiz esse menu principal pro nosso jogo, bonitão aqui, dá uma olhada. Nosso personagem principal, uma paisagem zona, show de bola. Se eu clico em novo jogo aqui, ele abre o meu nível principal. Olha só. Ele abre o meu nível principal, já consigo jogar aqui tranquilamente. E se eu aperto o ESC, me dá a opção de sair ou de continuar. Clicar em continuar, ele continua. Se eu clico em sair, ele volta pro menu principal. Bora ver como que eu fiz isso logo depois da vinheta. Assim como qualquer outro widget, a gente tem que começar criando um blueprint, tá? Tranquilo, nada de novo por aqui. E eu queria pegar um gancho, porque eu não sei se eu cheguei a falar em algum episódio, mas eu vou aproveitar aqui para garantir que essas âncoras que eu puxo, tá? Durante a criação de cada parte visual ali dentro do widget, serve justamente para quando eu tiver diferentes tamanhos de tela, ele se adaptar bem. Então ele vai ficar referenciado num lugar específico e ele vai se ancorar ao design. Então, se eu estiver jogando com um monitor normal ou com ultra wide, vai ter um resultado bom, sabe? Então é basicamente para isso que serve, né? Para reagir bem ali, para ter uma responsividade melhor. Bom, então comecei criando botões sem nenhum segredo, tá? Eu vou deixar aí na tela passando. É muito simples de criar. Drag and drop ali, né? Arrasta e já era. Escolhi esses menuzinhos por enquanto, então basicamente continuar e sair. Não vou mapear mais nada por enquanto, né? Não vai ter opção, não vai ter nada de mirabolante. Aprendi a mexer também no menu da direita. Localizei algumas coisas que eu tava procurando, como pad, né? Espaçamento interno, a posição, largura, enfim. Eu consegui dar uma fuçada aqui melhor nessa parte da direita, pra gente fazer um teste aqui mesmo. Eu tentei colocar um hover aqui, né? Que é aquele efeito quando você passa o mouse em cima, mas eu não consegui. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso. E aí a gente consegue vincular os eventos dentro do próprio widget aqui, tá? Então aqui no caso, vamos começar pelo menu sair, que é o mais tranquilo de todos. E existe aqui do lado direito, naquela parte de menu lateral, o on-clicked. Então você seleciona o button, vai ver que abriu os detalhes equivalentes. Clica em on-clicked, ele já vai automaticamente criar um evento de clique direto no event graph do blueprint aqui que a gente está mexendo do widget. Aí é muito simples, pelo que eu vi já existe uma função que chama quit game e boa, já era. Você sai do menu. Mais pra frente, nesse mesmo episódio eu fiz o menu principal. A gente vai deixar só aqui salvo por enquanto, porque só deixei mapeado no início, falei assim, pô, beleza, eu quero chegar aqui, vamos deixar a funçãozinha ali que eu achei que é Open Level, e o menu vai ser em um outro level, né? Em um outro nível. Vamos deixar mapeado aqui, depois a gente vê direitinho como que vai ficar o menu principal. Mas super simples, tá? Nada de novo. Em vez de você chamar você vai chamar o Quit Game, você vai trocar por essa outra que é Open Level by Name no nosso caso. Bem tranquilex. Bom demais. Então, outra coisa que eu quero fazer aqui é criar um botão global pra gente conseguir mapear o clique do ESC. Então eu quero que toda vez que eu apertar o ESC, ele abra o menu. Só que o que acontece? Eu descobri que nas versões mais novas da Unreal Engine, existe uma forma melhor de mapear esses botões globais, que não é pelas configurações do projeto que a gente tinha feito anteriormente. Existe dentro da própria estrutura de pastas do jogo, um negócio chamado Input Action e os mappers, né? Os mapeamentos delas. Então, o Input Action basicamente vai ter o evento de Started, eu já corrigi, tá? No vídeo aí eu coloquei Triggered, mas o Started é o melhor, porque ele não fica dando erro ali, loop de execução, não fica trigando toda hora, só uma vez só e boa. E aí é o seguinte, como que eu criei essa ação? Existe uma pasta aqui dentro que chama Input, dentro de conteúdo, e aqui dentro tem os botões e os mapeamentos. Então basicamente aqui em Actions, eu consigo criar uma action nova, entrada, ação de entrada, né, que tá, sempre me confundo o caso do inglês. Eu coloco um novo, então vamos criar aqui um novo só pra explicar. Vamos supor que eu quero colocar um esquiva, vou colocar em português mesmo, esquiva. Aí eu criei uma input action nova, e como que eu dito agora pro jogo que eu posso usar isso daqui? Aqui dentro da pasta input, né, uma pasta anterior ao onde eu coloquei a action, existe o input mapping control, se eu não me engano, acho que é essa sigla. E aí aqui dentro eu consigo mapear uma nova. Então olha o pause game como ficou. Mapeei aqui, ó. Então eu vou adicionar uma nova. Vou escolher a minha esquiva. E aí eu vou expandir, vamos supor que eu quero esquivar apertando o botão 0. Eu posso fazer isso aqui também, né? Ficar no ícone do teclado e apertar um botão para mapear automaticamente. Então eu fazendo isso daqui, posso vir aqui no Blueprint Hero, por exemplo, dar um esquiva.
Ele já vai mapear todos esses executáveis aqui, né? Esses pinos executáveis pra mim. Aí eu puxo aqui e faço o que eu quiser, tá? Bem simples mesmo. Então isso aqui substitui aquele lance de colocar nas configurações do projeto, tá? A partir de agora, todo o controle global que eu for mapear aqui no jogo, eu vou fazer dessa forma. Depois eu vou passar o attack também pra lá, tá? E aí tem umas coisas diferentes aqui já. Primeira coisa é que, embora eu tenha colocado aqui no menu da esquerda, né, na hierarquia do Blueprint Hero, ou widget menu, na verdade eu não quero isso, por dois motivos. Porque eu vou controlar ele globalmente, mas o motivo principal é que eu vou controlar ele programaticamente também. E pra fazer isso, finalmente eu descobri, né, eu queria fazer isso já pra poder controlar o estado de visualização da life bar, né, eu tenho que fazer isso de outra forma. E como que eu faço isso? Existe um método chamado construct menu. Construct widget, na verdade, né? No nosso caso, é construct widget blueprint menu. E aí você coloca a classe direitinho, tá? Sem nenhuma novidade. E aí depois você vai dar um set e chamar o add to viewport. E o que esse add to viewport faz? Justamente o que a gente quer fazer de adicionar um menu, só que de forma dinâmica. Então eu vou conseguir adicionar lógicas, regras, etc. Então a primeira coisa, eu já tinha criado ele na verdade, mas eu acabei não mostrando. A primeira coisa que eu fiz lá atrás foi criar a variável isPauseMenuOpened, porque eu quero saber, né, quando que o menu abriu para eu conseguir tomar as decisões. E aí depois eu vou linkar isso no add viewport e vou setar. Toda vez que eu abrir ele, eu quero setar ele para true, né? Porque agora o menu tá ativado, tá aberto. Então eu vou setar ele para true. O fluxo começou com ele false, né? Padrão. E beleza, agora a gente tem esse estado já salvo numa variável. E a gente tem que fazer o seguinte: toda vez que não for verdadeiro, né? Toda vez que o menu não tiver aberto, eu quero remover ele da parte visual. Por quê? O que acontece? Se eu só levar o estado para true, quando eu der continue no jogo, ele vai continuar mostrando. Se, por exemplo, e mesmo assim, ainda existe uma boa prática de programação. Quando uma parte visual, você não quer que ela tenha mais funcionalidade nenhuma, que o usuário não interaja mais, você tem que destruir ela de alguma forma. Então, quando você destrói alguma coisa, significa que ninguém mais vai poder acessar ela e possivelmente gerar um bug ali. Então, isso é uma garantia de segurança e de performance também, tá? De otimização, porque se você deixa uma coisa sem função nenhuma por debaixo dos panos, mesmo que invisível, o código dela tá rodando ali. Então até por questão de performance é ruim. Então tudo que a gente faz aqui, quando o controle estado de mostrar ou não, tem que destruir também. No nosso caso, o inimigo é a mesma coisa. Eu destruí o inimigo no jogo, eu vou destruir ele também aqui dentro. Eu vou destruir ele também. Pelo menos eu fiz dessa forma. Não sei se existe a não ser que você queira fazer alguma outra coisa com o inimigo, né? Deixar ele no mapa, interagir com ele depois que ele é abatido. Mas bom demais. Então na ramificação false, a gente deixa ali o isPaused também como falso e chama a função setGamePaused, que é uma função nativa aqui da Unreal Engine, para poder voltar ao jogo, né? Então quando você dá o pause, você vê que chamou a função setGamePaused, ele automaticamente congela tudo. Existe uma função pronta para isso. Bem tranquilex, né? Só que aí existe um problema. A gente jogar, perceba que eu dou o ESC para acionar o menu, só que ele sai do jogo, né? Ele para a simulação. Porque tem um conflito, né? Eu mapeei tanto o botão ESC para poder pausar, mas a própria Unreal Engine tem a configuração de quando você aperta o ESC, ele para a execução do jogo. Então tá conflitando. Para resolver isso é muito simples também. Existe eu demorei um pouco para achar, porque tá em português aqui essa branqueira, eu não consegui passar pro inglês, eu mudei nas configurações, não refletiu. Eu também fiquei com preguiça de ficar tentando, né? Mas eu preciso tirar um tempo só para deixar em inglês. Ó, então lá nas preferências do editor, a gente tem como mapear todos os controles ali, todos os atalhos da Unreal Engine. Então eu mudei aqui o Play Word, né? O jogar e o botão ESC e com o botão Tab no lugar. Só clicar aqui na parte de escrever e no teclado apertar o botão que você quer mapear, ele faz automaticamente. Outro problema que isso surgiu também é que na verdade eu usei o evento Triggered aqui. Então, para que quando eu aperto o ESC, ele fica trigando várias vezes, só que eu não quero isso, tá? Depois eu descobri que... Eu deixei isso pro final e falei assim, deve ser um detalhezinho, nem fucei. Mas na verdade o que eu tinha que ter chamado aqui era o Started. Então, quando eu apertei o botão, eu triguei, o fluxo começou, aí sim eu vou pra ramificação. Mas aí tem outro problema que a gente precisa resolver. Agora, toda vez que a gente pausar o jogo, concorda que eu quero mexer com o mouse? Só que quando a gente tá jogando, ele não fica possível, né? Então existe uma função nativa também que faz você mostrar cursor e faz você esconder. Simplesmente isso, só adicionei no fluxo. Não vou ficar passando todos os fluxos, que eu acho que a gente já viu bastante disso, né? Eu só vou passar aqui só pra você ver o nome da função certinho. Mas eu acho que não é o caso eu ficar passando por tudo. Só saiba que existe Set Input Mode Game and UI, onde eu consigo
mudar o cursor, mas nada de mirabolante, tá? Adiciono foco ali, né? Não tiver com foco no menu widget. Foco significa o que você vai querer priorizar na sua visualização, né? Qual que você vai querer comandar em primeiro lugar. No nosso caso, quando tiver o menu aberto, vai ser o menu. Então é simplesmente isso. Aí, padrãozinho de gravar, get player controller, etc. Bom, para deixar mais bonitão, existe uma parte visual que chama blur, tá? Background blur. Adicionei um blurzinho aqui, ó. Ficou 0 bala, bem tranquilo. Aí é deitar, né? Só não consegui fazer o hover aqui, mas no menu principal eu consegui. Vou mostrar pra você, depois eu preciso só replicar aqui que eu esqueci. Agora que eu tô gravando o vídeo que eu lembrei. Mas boa, vamos então continuar. Primeira coisa para criar o menu principal é criar um nível, porque a gente vai querer deixar esse nível pronto para simplesmente renderizar o nosso widget de menu principal. Então criei tranquilo, a gente já fez isso aí algumas vezes nos episódios anteriores, e eu comecei fazendo uma paisagem simples, né, combinando com a paisagem anterior para conseguir montar um background bem bonitão, né, um menuzão principal bonito. Então, ajustei a posição do sol, ajustei as montanhas, né, para não ficar parecendo que o cenário é de mentira, né, para parecer que não tá voando, etc. No nosso widget, qual que é a minha ideia, né? Eu quero colocar o boneco, igual vocês viram aí igual você viu na introdução, a ideia era colocar no lado esquerdo as opções de clique e no lado direito o personagem principal. Como que isso é feito? Eu pensava que eu teria que subir uma animação aqui. Eu posso subir arquivos, eu posso, por exemplo, colocar uma imagem padrão, só que minha ideia, no meu caso aqui, é colocar o personagem meio que se mexendo, né? Como se ele estivesse pronto pra combate ali, né? Ele no estado idle. Então, o que que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, se você perceber, no modo de jogo aqui desse nível, ele tá substituição do Game Mode como none. No nosso caso, eu quero substituir o Game Mode pra considerar apenas o Main Menu. Então, eu quero substituir o Game Mode pra Main Menu. Então, o que que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que criar um Game Mode. Então, eu venho aqui, crio um Game Mode Main Menu, normal, e substituo. Beleza. No meu mapa agora, no meu blueprint de nível, eu quero disparar, né? Eu quero que automaticamente, assim que eu der o Start Play, né? O Begin Play, eu quero criar esse menu widget e adicionar na minha view, né? Então, add to viewport assim que eu começar o jogo, tá? Então, simplesmente coloquei isso e aí... E assim que eu dou play agora, ele vai aparecer o menu. Então, eu substituí o Game Mode, não fiz nada, né? Só adicionei um Game Mode pro Main Menu. Adicionei o Viewport assim que eu startasse o jogo, tá? Então, assim que eu desse o play, ele ia mostrar o widget Main Menu. E agora, né, coloquei um pouco mais aqui para aparecer um menu real, de verdade, né? Então aqui no meu caso, como o meu menu principal ele não vai ter nenhum jogador, eu não vou precisar jogar aqui, eu criei um Camera Actor para fazer esse papel. E aí esse Camera Actor, eu vou colocar ele certinho, né, qual visual que eu vou querer de fundo. E como que eu faço, né, se eu der play, perceba que ele ainda não acontece nada, não faz nada. Ele simplesmente começa lá e não aparece onde eu quero. Para eu poder dizer assim, ó, quando eu der play, o Camera Actor vai ser exatamente aonde eu tô. A visão que você vai ter que ter vai ser exatamente ao Camera Actor. Como que eu faço isso? Basicamente existe um campo chamado Auto Player Activation, e por algum motivo tá em inglês aqui no meu. Então eu fiquei rachando a cabeça lá procurando em português, quando eu fui ver tava em inglês aqui, igual o tutorial, né? Perdi tempo, mas enfim. E aí você coloca Player 0 e já era. Então se eu coloco o Player 0 e dou um play, perceba que automaticamente ele já ficou aonde tá apontando mesmo. Ajustei, coloquei pra cima e agora coloquei um blurzinho só pra testar, tá? Só que eu não quero esse... Eu queria colocar o blur de fundo, só que eu desisti porque eu vi que é outro tipo de câmera e tal, tá? Pô, então... tô aqui complementando. Eu acabei não gravando uma parte, mas é o seguinte. Então o nosso menu, se eu der um play aqui, ele ficou dessa forma, né? E aí se eu dou um novo jogo, ele vai lá pro mapa, mas antes de eu vou explicar como que eu coloquei, então, a animação aqui. Mas é muito simples, tá? O que eu tive que fazer foi literalmente arrastar um estado de animação idle, aqui ó do lado idle, e arrastei a animação, esse aqui, acho que é esse aqui ó, idle do Gideon, com essa de animação, simplesmente isso, arrastei ali pra posição que eu queria e só posicionei a câmera, tá? Então mexi aqui a câmera, deixei numa parte que pegasse bem aqui, bom demais, deu certo. Tá, uma coisa que é importante aqui, é que como eu quero que a câmera, né, eu acabei de explicar isso, mas só pra reforçar, como eu quero que a câmera faça o papel de ponto inicial, simplesmente eu quero mostrar aqui a câmera em um menu, na verdade mostrar o personagem em um menu, eu não coloquei um objeto chamado Player Start, porque não precisa, eu não tenho nenhum jogador. Só que se eu clicar aqui, reparem que ele abriu aqui o meu nível, certinho, eu já tô jogando. Para conseguir fazer, é importante que tenha um Player Start aqui no organizador do lado do meu boneco, tá? No meu mapa principal, né?
Mas se eu paro de executar, ele volta lá pro menu porque eu tô no nível do menu mesmo. Importante, como que eu faço então para direcionar? Eu clico em novo jogo e ele abre certinho lá o nível principal. Dentro do meu widget main menu, você lembra bem, descendo aqui tem como vincular um evento. Eu já vinculei. E aqui dentro consegue ver o gráfico de eventos e simplesmente eu chamo o Open Level. Nem outro botão faz nada, tá? Então só o Open Level aqui que está sendo mapeado. E é isso, aí eu clico em Open Level, coloco aqui o nome dele, né? Paisagem Zona, ele já abre lá. Daí, vamos lá, se eu vou executar de novo e começar o nível, e aí, se eu clico aqui em pause e clico em sair, ele volta pro menu principal. Vamos abrir lá o Paisagem Zona agora para eu explicar como que eu fiz o inverso disso. Tá também o Player Start, né? Então, bom, eu abri aqui o meu nível. Então, aqui tem um Player Start. A gente não tinha isso antes. Antes, nos outros episódios, eu não tinha isso. E aí, quando eu dava um play, onde o meu posicionamento aqui de perspectiva estava, ele começava o jogo. Então, para conseguir funcionar, né, e colocar esse Player Start, o meu menu é o meu blueprint do menu, com a mesma lógica, né, de quando eu clico em sair, a mesma lógica, só que inversa. Quando eu clico em sair, eu, ao invés de chamar o Quit Game, eu troquei aqui o Quit Game por Open Level, menu map, que é o nível ao menu principal. Só isso. Bem tranquilo, né? Bom, se você gostou desse episódio, então já sabe, né? De praxe, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os novos episódios dessa série. No próximo episódio, já gravei, já tá feito a cutscene do nosso jogo. Muito fácil fazer, você vai se surpreender e já vai dar uma cara bem de jogo mesmo, né? Pro nosso nanogame aqui. Então é isso, te vejo no próximo episódio. Tchau!